Olá, pessoal. Sou a professora Patrícia Frigelari e hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de máquinas agrícolas com o assunto sobre motores de combustão interna. Hoje falaremos dos sistemas que compõem esse motor. O que nós estamos vendo nessa imagem é um corte do motor com suas partes internas. O que vocês estão vendo em amarelo são as partes móveis do motor, com exceção aqui do pistão e biela, que também deveria estar amarelo, que é uma parte móvel do motor. E aqui estão compostos todos os componentes do motor. O motor diesel ou o motor a gasolina, o motor diesel é o que nos interessa, consegue converter a energia química do diesel em energia mecânica, através da queima. Mas isso tem que acontecer de forma controlada. Nós vimos, por exemplo, no processo de queima da combustão, que a queima do combustível acontece em um dado momento, quando o pistão ainda está subindo, as duas válvulas estão fechadas, no processo de compressão. Quando o pistão está próximo de atingir o ponto mais alto, acontece a injeção do combustível, porque esse é o momento adequado. O ar está quente, está bem aquecido, e o combustível é injetado, micropulverizado. É uma neblina, uma névoa muito fina, para que ela tenha superfície específica muito alta e consiga efetivamente transformar e entrar em ignição, em combustão. Se nós fazermos uma conta rápida, vamos imaginar que o motor esteja girando a 2.500 giros RPM, rotação por minuto, então seria 2.500 dividido por 2, porque ele explode a cada 2 giros, então seria 1.250 explosões por minuto. Dividindo isso por 60 segundos, isso dá 20 explosões por segundo. Ou seja, a cada 1/20 de segundo ocorre uma explosão. Então, o tempo é estritamente pequeno. O combustível tem que queimar e explodir instantaneamente, praticamente. Alguém tem que fazer esse trabalho de injetar o combustível de forma micropulverizada e exatamente naquele instante em que o pistão está subindo do ponto morto inferior para o ponto morto superior, as duas válvulas, por sua vez, têm que estar fechadas. Então, vemos que há um sincronismo perfeito no motor. E há algumas coisas que devem ser feitas e alguém tem que ser responsável por essas coisas. No caso que eu estou citando, é o momento, a injeção do combustível, injetar o combustível no momento adequado. Não é só injetar o combustível no momento adequado, mas no momento adequado, de forma micropulverizada e com um volume adequado, uma massa de combustível específica. Não posso injetar mais combustível porque vai sobrar combustível sem queimar. Nós vimos que para queimar o combustível é preciso de uma dada quantidade de oxigênio. Então, para cada quantidade de combustível injetada, é preciso de uma quantidade mínima de oxigênio na câmara. Se não tiver essa quantidade suficiente, vai sair combustível sem queimar. Vai sair aquela fumaça preta pelo escapamento e aí é o combustível que não queimou. Combustível que ficou na metade do caminho. Então, não pode injetar mais combustível e também não pode injetar menos, porque senão o motor não vai ter força, ele não vai conseguir desenvolver a potência que seria necessária naquele instante. Então, alguém tem que fazer esse serviço. Quem faz esse serviço é um sistema do motor, que é chamado sistema de alimentação do combustível. Quais são os componentes de um sistema de alimentação de combustível? Tudo começa no tanque, um reservatório. Por esse reservatório, através de uma bomba alimentadora, o combustível é sugado e esse combustível passa inicialmente por um filtro chamado copo de sedimentação. Esse filtro é um filtro que trabalha por diferença de densidade, então água, resto de inseto, partícula, poeira, areia, tudo isso é mais pesado que o óleo, inclusive a água. Então, esse material desce para o fundo do copo e o combustível sai por cima, digamos assim, um pouco mais limpo. Então, esse copo, volta e meia, tem que ser aberto. Normalmente, embaixo
desse copo tem uma borboleta, um bujão de dreno, que a gente abre e deixa escoar um pouco desse combustível. Logicamente, a gente recolhe isso num reservatório para depois colocar de volta num tanque para descarte adequado para não poluir o ambiente e deixa escorrer um pouco. Vai sair um óleo mais sujo misturado com água, às vezes com ferrugem. E quando você perceber que o óleo está saindo limpo de novo, o óleo diesel está saindo limpo, você fecha esse filtro e esse filtro está pronto para funcionar de novo. Então, a manutenção, né, desse copo de sedimentação, ou filtro por decantação, né, por diferença de densidade. Essa bomba alimentadora vai caminhar o óleo, fazendo passar em uma tubulação de baixa pressão, essa amarela que vocês estão vendo aqui, vai fazer o óleo passar por dois filtros de combustível, o primário e o secundário. A função desses dois filtros é limpar as impurezas físicas do diesel. Impureza química, a única que nós conseguimos fazer por separação é a água que fica nesse copo aqui, que separa por densidade. Óleo e água não se misturam, e a água mais densa vem para baixo, porque a densidade da água é próximo de 1 e a densidade do óleo é próximo de 0,87 e 0,88. Então, ele é mais leve e fica por cima. E no filtro primário, nós vamos reter impurezas físicas apenas, sujeira, né, partículas. Esse filtro primário é mais grosseiro, geralmente feito de papelão. O filtro secundário é um filtro mais fino, geralmente feito de feltro, para reter as impurezas mais pequenas, com gramatura menor. Às vezes, o filtro primário e o filtro secundário estão em uma única carcaça. Você não vê, né, essa separação aqui porque está um dentro do outro. Então, uma carcaça maior e o filtro primário por fora e o filtro secundário por dentro. Então, ele vem pelo filtro, a sujeira passa pelo filtro primário, junto com o óleo, depois com o secundário. Às vezes você chega no trator e você não vê os dois filtros porque um está dentro do outro. Uma carcaça maior, então o óleo entra por dentro do filtro primário, passa pelo secundário e sai pela tubulação que vai para a bomba injetora. Manutenção dos filtros. Eles são trocados de acordo com as especificações do fabricante. O fabricante determina que seja trocado a cada 200, 250, 300 horas de uso. É preciso fazer a troca dos filtros. O óleo diesel, infelizmente, é um combustível que retém muita sujeira. Então, é preciso trocar com maior frequência. Por que é importante que a água não entre no sistema? Porque se a água entrar no sistema, a água que entra de forma vaporizada dentro da câmara de combustão, essa água vai aquecer e a água é extremamente abrasiva. Além disso, ela elimina o efeito lubrificante do óleo. E aí o atrito entre parede da câmara e do pistão é muito alto. E aí esse atrito acaba produzindo danos no sistema. Então a água não pode chegar nem à bomba injetora, muito menos no bico injetor. A água tem que ficar retida aqui. Alguns procedimentos devem ser tomados antes do combustível entrar nesse tanque do trator, lá no reservatório da fazenda. Há necessidade que se tenha alguns cuidados, como a manutenção do tanque com limpeza e preparo do combustível para que ele seja colocado no tanque do trator. Então, o combustível tem que ser muito bem cuidado, tem que estar limpo, livre de impurezas físicas e de água. Esse combustível agora limpo entra na bomba injetora. A bomba injetora é a peça fundamental do sistema complementar do trator. Por quê? Porque é ela quem vai injetar o combustível, né? Mandar o combustível para o bico injetor, para uma câmara específica. Vamos imaginar aqui que nesse cilindro, nesse pistão, está na hora de injetar o combustível. Então, a bomba injetora, através do bico, da tubulação, que vai para este cilindro, observe que temos 1, 2, 3, 4 cilindros. Então, eu preciso de uma bomba que tenha 4 seções. Cada seção vai alimentar um bico injetor, né?
que vai estar posicionado dentro das 4 câmaras. Vamos imaginar que essa primeira câmara está alimentada por esse primeiro bico injetor. Chegou o momento da injeção. O pistão está próximo do ponto morto superior. O ar aqui dentro já está comprimido, aquecido, bem quente, pronto para receber o combustível. Então, a bomba injetora, nesse momento, injeta o combustível micropulverizado. Esse bico ele tem furos, vários furos microscópicos, que permitem fazer com que o combustível em alta pressão, a bomba injeta em alta pressão, por isso que a tubulação aqui está vermelha, para dizer que é alta pressão. E aí, então, esse bico vai pulverizar o combustível de forma muito fina, uma névoa. E a bomba injetora vai injetar isso durante um certo tempo apenas. Então, dentro da bomba, no caso essa bomba de pistão, existe um eixo com cames e esses cames acionam os pistões. Quando chega a hora desse bico injetar, o came pressiona o combustível e o combustível passa por aqui. Passou a parte alta do came, a pressão diminui, o bico se fecha. Dentro do bico tem uma mola que tampa todos os orifícios. Então, quando a pressão diminui um pouco, imediatamente a mola empurra a esfera de aço e a esfera de aço tampa o bico. Pronto, não sai mais combustível por aqui. Então, a quantidade de combustível que tinha que ser injetado já foi injetado, e nessa situação o pistão já está no ponto morto superior e já está querendo começar a descer. Então, ocorre a explosão e empurra o pistão violentamente para baixo. Feito, queimou o combustível e transformou a energia, né, nesse cilindro. E depois vai acontecer isso de forma conforme o tempo de fogo, conforme 1, 3, 4, 2. Mas pode ser 1, 3, 2, 4 também. Então, nós vamos ter aí a bomba injetora como responsável por injetar o combustível no momento adequado, quantidade correta e de forma micropulverizada. Ela que é responsável por isso. Manutenção da bomba. Sempre que a bomba tiver com defeito, a manutenção dela é feita por empresas especializadas e autorizadas para fazer esse tipo de manutenção, porque é a bomba que define a quantidade de combustível a ser injetada. E isso precisa ser regulado em função da quantidade de oxigênio, de ar que entra no motor. Tem muita gente que pode abrir a bomba e alterar essa regulagem, de forma que começa a injetar mais combustível do que o motor precisa, para que o motor ganhe potência. Isso é uma verdade. Você acaba consumindo mais combustível, mas você ganha potência. O ganho de efeito colateral disso é que começa a poluir o ambiente, porque começa a sair combustível mal queimado pelo escapamento. Aquele escapamento, quando o caminhão, por exemplo, você está na estrada e ele dá uma acelerada, sai uma golpada de massa preta. Em alguns instantes, isso pode acontecer porque quando você acelera repentinamente o motor, há uma injeção de combustível maior e instantaneamente não tem aquela quantidade de ar suficiente para queimar o combustível. Ele, durante alguns segundos, queima mal, mas logo em seguida a rotação aumenta, a potência aumenta e há um equilíbrio novamente. E aquela golfada de fumaça preta deixa de sair. O problema é quando sai fumaça preta o tempo todo. Significa que o motor está mal regulado ou que está entrando óleo combustível junto com o combustível, óleo lubrificante junto com o combustível, está queimando junto e o óleo lubrificante não queima direito neste caso, ou é porque está injetando muito combustível e a bomba está alterada. Às vezes, alterada de forma proposital, né, para que você tenha mais potência no motor. Isso é proibido por lei. As bombas injetoras são lacradas. E se numa vistoria policial rodoviária, por exemplo, o caminhão for vistoriado e a bomba estiver aberta, ou seja, sem o lacre, o caminhão é apreendido, o sujeito leva multa e ainda tem que mandar arrumar a bomba. No caso do trator, é a mesma coisa. É preciso fazer a regulagem da bomba de acordo com as especificações do fabricante, a bomba e o motor do trator. Para que eu consiga pulverizar aqui a quantidade correta, eu preciso ter pressão constante. Nos sistemas hidráulicos, a gente só consegue manter pressão constante no momento da saída da pulverização se eu tenho excesso de líquido e parte desse líquido retorna.
Então, a bomba injetora manda mais combustível do que precisa. Ela consegue manter a pressão aqui suficiente para a pulverização e o que sobra é retornado para o tanque. A bomba injetora, a mesma coisa, para que ela consiga trabalhar com pressão de serviço adequada, é preciso que a bomba alimentadora mande mais óleo do que a bomba precisa. Consequentemente, o excesso que a bomba alimentadora manda para a bomba injetora retorna também para o tanque. Então, este é o ciclo de combustível do sistema de alimentação de combustível. Manutenção do bico. O bico tem que ser trocado caso venha dar problema. Normalmente, quando o bico está com problema, o motor começa a perder potência. E aí você vai investigar, vai verificar por que ele não está queimando bem, está saindo fumaça preta, a bomba injetora está normal, então pode ser o bico que esteja danificado. Se a abertura do bico aumentar, o furinho aumentar, ele começa a pulverizar de forma inadequada. Começa a sair muito grosso o líquido. E aí a combustão não acontece bem. Então o bico precisa ser trocado. Aqui nós estamos vendo dois tipos de bombas injetoras que são bastante comuns nos motores de trator. Na verdade, são dois sistemas diferentes, um sistema Bosch e um sistema CAV. Aqui nós temos uma bomba de pistão ou de pistões, aqui a bomba alimentadora, está o circuito todinho aqui. Mas o foco seria aqui a bomba injetora. Esse tipo de bomba injetora é uma bomba de pistão, e aqui nós temos uma bomba rotativa. Aqui os bicos ficam em torno da bomba, né? Porque ela é um sistema rotativo. E aqui é um sistema de came que vai com os pistõezinhos pressionando e fazendo com que o óleo saia no momento adequado para cada bico. Ok? São dois tipos de bomba. Não vamos entrar muito em detalhe, porque, como eu disse, essa peça ela só pode ser aberta ou mexida por empresas especializadas e autorizadas para fazer esse tipo de serviço. O segundo sistema que nós vamos olhar agora é o sistema de alimentação de ar. Como nós vimos, o combustível precisa estar lá no motor, ser injetado no momento adequado, de forma adequada, micropulverizada, e também na dosagem adequada. Mas quando ele é injetado lá dentro, é preciso ter ar, o ar que o motor aspirou para dentro de si, através do pistão que sugou o ar. Ele sugou o ar para dentro do motor. Esse ar vem do ambiente. Acontece que o ar que vem do ambiente, ele não pode vir de forma bruta, como ele está. Esse ar também precisa ser limpo, porque por menor que seja as partículas sólidas que entrar pelo ar ou pelo combustível, ele pode danificar o motor. Ali nós temos o pistão se movimentando e temos a câmara que se movimenta. Então, acontece que qualquer partícula sólida que entrar ali pode arranhar a câmara ou estragar a câmara, e aí se teria um dano no motor e precisaria fazer reparo. Então, o ar também precisa ser limpo para chegar até o motor. Então, antes de entrar no motor, ele passa por um sistema de filtragem. Esse sistema de filtragem é composto por dois elementos. Um elemento primário, que é parecido com esse que vocês estão vendo aqui no desenho aqui embaixo, e depois dentro dele entra um outro rolo, um outro cilindro, que é o filtro secundário. O filtro primário, ele é mais grosseiro, feito também de papelão e retém as partículas mais grossas. O filtro secundário, que vai dentro do primário, é feito de feltro e retém as partículas mais finas. Esse sistema de filtragem tem que ter obrigação de filtrar 99,9% das impurezas do ar que entra no motor. Impureza física, ok? Se entrar algum gás, algum outro tipo de produto químico junto com o ar, esse filtro não tem como segurar. Aqui do lado vocês estão vendo o que nós chamamos de indicador de restrição. Ele indica o estado do filtro. Quando o filtro está sujo e o motor, o pistão, suga, puxa esse ar, no tempo da admissão, ele desce, abre a válvula de admissão e o ar entra sendo sugado pelo pistão. Se esse filtro estiver sujo, é como se nós estivéssemos com o nariz entupido. Então, fica difícil de o ar passar e entrar no motor. Quando acontece isso, é porque o filtro está sujo. E aí forma uma sucção nesse sistema e aí dispara, né, um alarme. Esse alarme pode ser mecânico
aparece uma taxa no painel do trator, ou pode ser no alarme eletrônico. Quando a pressão aqui chega a um dado nível, ele dispara um sinal sonoro e luminoso dizendo que o filtro está sujo. Aí vai ter que ser limpado e feito a manutenção do filtro. Você tira os dois filtros, né? O filtro de fora, que é o primário, ele pode ser limpado. Aqui o sujeito colocou um jato de ar através de uma peça própria e está soprando de dentro para fora. Não pode fazer isso de fora para dentro, porque se você fizer de fora para dentro, você vai estar, na verdade, fazendo com que a impureza impregne mais, cada vez mais, e deixando esse filtro cada vez mais entupido. Então, você tem que injetar o ar de dentro para fora do filtro. Você coloca a mangueira com esse aparato aqui, bico de ar, e sopra de dentro para fora. E vai girando o filtro e soprando até não sair mais sujeira, poeira. No início sai uma poeira horrível, terrível, de tão grosso que fica isso de terra. Depois você vai limpando, você vai ver que vai ficar bem limpo, e aí você coloca de volta o filtro primário aqui dentro e coloca de volta aqui no suporte. Professora, e o filtro de dentro, o filtro secundário? A gente não limpa? Não limpa, é só o de fora, o primário. O secundário não se limpa. Acontece um momento que esse filtro vai estar tão velho, tão sujo, que você não consegue mais limpar. Você pode até colocar o jato de ar aqui de dentro para fora, faz uma limpeza, aí coloca ele para funcionar junto com o filtro secundário, e logo em seguida o indicador de restrição diz que o filtro está sujo, mas você acabou de limpar há poucos minutos atrás. Então significa que esse filtro não dá mais limpeza, ele precisa ser substituído. Para substituir, você substitui os dois, o primário e o secundário. Então, o primário se limpa até não dar mais limpeza, e o secundário só se troca. E troca o secundário junto com o primário. Essa é a manutenção desse sistema. Além disso, antes do ar entrar aqui, né, nesse filtro, na chaminé do trator, alguns tratores antigos tinham um copinho do lado, porque o ar entra nesse tubo que vai dar acesso pelo respirador do trator, o ar que vai ao filtro, ele entra e dentro desse tubo tem uma pá direcionadora que faz com que esse ar entre dentro do tubo, fazendo um movimento circular de rotação, como se fosse um moinho de vento, um tornado. Qual que é a intenção disso? A intenção é que quando o ar está girando, tudo que é mais pesado, mais denso do que o ar, vai para fora, vai para a extremidade. Então, as partículas minúsculas, elas todas vão se direcionar para a parte externa. E quando esse ar entra aqui girando, tudo que é poeira grosseira vai ficar na parede e vai se decantar aqui embaixo. E aqui, então, tem uma pecinha que você abre e tira essa poeira fora. Isso é feito quase que diariamente. O filtro para limpar, tira quando o indicador de restrição diz que está sujo. Mas essas poeiras aqui que fica, pode ser limpa todo dia ou até 2 vezes por dia, dependendo se estamos trabalhando com o trator em um ambiente muito poeirado. E agora vamos falar um pouco sobre turboalimentador. Até agora eu tenho dito para vocês que o pistão ele suga o ar no tempo da admissão. Quando ele desce do ponto morto superior para o ponto morto inferior, a válvula de admissão se abre e então eu sugo o ar do ambiente para dentro do motor. Esse tipo de motor nós classificamos como motor aspirado. Uma pessoa pega Covid e vai ter que ir para a UTI para colocar a bomba de oxigênio para injetar oxigênio no pulmão, porque a pessoa não dá conta de respirar sozinha. Essa bomba que alimenta o sujeito que está doente tem a mesma finalidade do que um tubo alimentador do motor, ou seja, ajudar o motor a receber ar aqui dentro. Então, quando o pistão desce do ponto morto superior para o ponto morto inferior, a válvula de admissão se abre e o ar entra no motor. Acontece que instantes antes, a válvula de escape estava aberta, o pistão estava subindo para jogar esse gás fora, e aí esse gás movimentou uma turbina. Não é uma turbina hidráulica, é uma turbina de ar, mas funciona do mesmo jeito que uma turbina hidráulica.
Então, nós temos aqui um motorzinho. No eixo desse motor, nós temos uma peça muito parecida com o motor, mas que agora é uma bomba centrífuga, que pega o ar do ambiente e sopra cá para dentro do motor. Então, o que acontece? A força, a potência gerada por esse motor faz com que o ar do ambiente seja insuflado aqui para dentro. Além da sucção que o motor produz no tempo da admissão, tem alguém ajudando a empurrar ar para dentro. Então, quando esse pistão desce até o ponto morto inferior, a pressão da câmara interna agora é maior do que uma atmosfera. Porque quando o pistão desceu sem esse aparato, turbinas, ele conseguiu sugar o ar do ambiente e, na melhor das hipóteses, quando ele terminou o serviço dele de puxar o ar para dentro, a pressão interna era igual à externa, uma atmosfera de pressão. Pressão interna igual à pressão externa. Quando eu tenho uma bomba empurrando o ar para dentro, ajudando ele a receber ar, essa pressão interna inicial, quando ele terminou de fazer o serviço de aspiração, essa pressão é maior do que a externa. Ora, o que eu ganho com isso? O que eu ganho é que, se tem uma pressão maior aqui dentro, significa que o ar está em maior quantidade, tem mais massa de ar dentro da câmara. Se tem mais massa de ar dentro da câmara, significa que tem mais oxigênio. Então, eu posso injetar uma quantidade de combustível maior, porque eu tenho mais oxigênio aqui dentro para queimar. Então, o que acontece com o meu motor? Ganha potência. Meu motor passa a ter uma potência maior do que se fosse simplesmente aspirado. A turbina, o tubo alimentador, que está no sistema de alimentação de ar, ele tem a função de aumentar, em última análise, a potência do motor, injetando mais ar aqui dentro. Isso seria uma primeira geração de upgrade nos motores. Existe uma segunda geração de upgrade nos motores, que seriam a adição de mais uma peça, mais um componente no sistema de alimentação de ar. Esse componente se chama cooler, do inglês resfriador. Ora, e resfriador de quê? Um resfriador de ar. Muito bem. Esse ar, antes de entrar na turbina e ser inflado, empurrado para dentro da câmara, ele passa por um resfriador de ar. Para que resfriar o ar? Todos nós sabemos que o ar é um líquido expansível e que ele pode se expandir ou se contrair em função de dois fenômenos físicos. O primeiro, pressão. Tanto é que quando o tubo alimentador coloca mais ar aqui dentro, coloca através da pressão. Ele está forçando o ar a entrar. Então, como o ar é compressível, eu consigo colocar mais massa de ar. E a outra forma de eu fazer esse ar aumentar sua massa em função do volume, aumentar sua densidade, é quando o ar é resfriado. O ar frio é mais denso que o ar quente. Se o ar frio é mais denso, significa que ele tem mais massa do que o ar quente e, consequentemente, tendo mais massa, a quantidade de oxigênio é maior. Então, eu posso trabalhar com os dois fenômenos físicos que permitem aumentar a quantidade de massa de ar no ambiente, ou seja, aumentando a pressão de serviço e baixando a temperatura do ar. E é exatamente isso que o cooler faz, também chamado de intercooler. Por quê? Porque ele fica entre o filtro e o sistema de admissão do motor. A gente chama de sistema de arrefecimento, não sistema de refrigeração do motor, porque as temperaturas aqui não são baixas. O sistema de arrefecimento trabalha com temperaturas entre 60 e 110 graus, nos casos dos tratores. Aqui não se fala em água ou ar frio, se fala em ar ou água arrefecida, uma refrescada. Muito bem, como é que isso funciona? Para que serve o sistema de arrefecimento? O sistema de arrefecimento tem a função de manter a temperatura aqui do motor. A água transita pelo bloco com a finalidade de manter a temperatura do motor dentro de limites aceitáveis. Se eu não faço isso, se eu não roubo calor da parede do motor, principalmente das paredes internas, onde estão os cilindros, essa peça, o bloco, vai esquentar rapidamente e muito. Vai chegar ao ponto
de derreter, de fundir, porque o metal, a partir de uma dada temperatura, ele começa a deixar de ser sólido e passa a ser líquido, ou seja, o processo físico de fusão. Quando isso acontece, não precisa nem do metal que está aí ficar derretido. Basta ele ficar aquecido suficientemente para não resistir às pressões e começar a se deformar por conta da temperatura e não por conta da pressão ou por conta da carga que ele está sendo solicitado, exigido. E aí essa deformação acaba entortando as peças e o motor trava e não funciona mais. Nós chamamos esse processo de fundição. O motor funde. Então, essa água que circula dentro do bloco do motor, ela vai esquentar. Vai chegar o momento em que ela precisa também ser arrefecida. Ela vai para um radiador, um trocador de calor. A água entra quente por cima e aí uma bomba suga essa água na parte de baixo e lança de novo aqui dentro do motor. O ar entra aqui sugado por esse ventilador na frente do trator, do motor para trás, e aí passa. Esse painel aqui é um painel que tem pequenos canais verticais por onde a água passa e tem aletas horizontais para que haja expansão desse material dos canais, aumentando a área de contato da água quente com o ar. Isso é construído de um material que tem uma alta condutividade térmica. Normalmente é liga de alumínio ou liga de zinco. São materiais que permitem uma troca de calor muito rápida, uma condutividade térmica alta. Então, a água que chega do motor mais quente, ela vai descendo e sofrendo um arrefecimento pela passagem do ar que está passando aqui muito mais frio. 20, 30, nos dias de hoje, 40 graus. Mas é muito mais frio do que a água que está descendo aqui a 100, 110 graus. E quando ela chega aqui embaixo, ela está bem mais fria do que estaria lá em cima. Então, ela estando arrefecida, aí 60, 70 graus, ela volta para o motor e aí a bomba faz ela circular e faz ela subir. Quando eu ligo o motor de manhã ou a qualquer hora, né, o motor estava parado, essa água que está aqui dentro, ela está na temperatura ambiente, assim como todo o motor. Só que isso esquenta rápido. E essa água vai esquentando devagar. Se eu jogo essa água quente que está esquentando fora e entra uma água muito fria, tipo 30, 40 graus aqui, então essa água nova que vai entrar dentro do motor, ela está muito mais fria do que a do motor. Então eu posso quebrar, trincar o meu motor, né? Que eu chamo de choque térmico, né? Vai trincar. Eu posso danificar o meu motor, as paredes do motor, né? Através do choque térmico. Então o sistema tem um dispositivo de segurança chamado termostato. Então, esse termostato fica fechado, né, uma válvula que trabalha por diferença de temperatura, né, uma mola, e quando a temperatura aumenta, a mola fica mais frouxa, quando a temperatura é mais baixa, ela fica resistente. Então, quando a temperatura da água ainda não está alta, essa mola está mais dura e não permite a passagem da água para o radiador. A água acaba descendo e a bomba da água acaba jogando ela de volta no motor. Então, ela fica girando aqui nesse pequeno circuito. Quando começa a esquentar, essa válvula começa a abrir, esse termostato começa a abrir. E parte da água quente vai para o radiador e uma porção da água fria volta, entra aqui no sistema e se mistura com essa água, fazendo o arrefecimento. E acaba voltando mais um pouco de água quente. Quando o motor está bem quente e a água aqui está bem quente, então essa válvula aqui se abre totalmente e tampa esse desvio, fazendo com que a água toda vá para o radiador. E aí o circuito grande começa a funcionar. Então eu preciso colocar água nesse negócio. Coloco água até na tampa, até perto da tampa. Essa tampa, ela mantém esse sistema pressurizado. Isso aqui é uma panela de pressão. Panela de pressão, a gente tem que esperar esfriar para abrir. Então, essa tampa, ela tem uma particularidade. Ela permite o vazamento de água, né, de vapor de água para o ambiente,
quando a pressão aumenta muito, igual aquele pininho preto da panela de pressão. Enquanto não chegar no momento em que a pressão aumentada está exagerada, não vaza vapor. No caso do radiador, não deve vazar água por aqui. Mas se por um acaso o motor for sobreaquecido e for forçado durante alguns minutos e a água esquentar muito, para equilibrar a pressão, a tampa do radiador permite a passagem de um pouco de vapor de água para fora desse sistema, né, para o ambiente, equilibrando a pressão interna. Então, essa tampa ela tem essa trava para evitar que a água quente saia. Mas se começar a esquentar demais, para não explodir, né, as mangueiras, não explodir a carcaça da bomba ou aqui dos mangotes, ela vai aliviar a pressão por aqui. Quando você vai abrir essa tampa para fazer a verificação da quantidade de água presente no sistema, essa tampa tem 2 estágios de abertura. Quando você gira ela, simplesmente ela vai girar o primeiro estágio, mas a tampa não sai. Isso é um dispositivo de segurança, porque se ela saísse e isso aqui estivesse pressurizado, todo o ar quente, o vapor de água, iria sair fora e queimar o rosto de quem abrisse essa tampa aqui. Aconteceu já, né, principalmente por pessoas que não entendiam do processo, então teve-se que fazer esse sistema de segurança. Então, tendo girado uma vez aqui, vai despressurizar, né, no primeiro estágio, é igual com quando se levanta o pino preto, né, da panela de pressão, vai sair o vapor. Após sair o vapor, aperta essa tampa para baixo e gira mais um quarto. E aí ela sai fora e você consegue olhar se há necessidade de pôr água. Se for necessário, você coloca a água até a água vazar pelo ladrão. Quem é o ladrão? O ladrão é uma pecinha que fica aqui do lado do radiador. Tá vendo? É essa pecinha aqui, que é justamente por onde o vapor, se houver pressurização do radiador, a água vai chegar até aqui e o vapor vai sair pelo ladrão, fazendo o equilíbrio da pressão interna. Então, esse é o cuidado na hora de fazer a manutenção. Outro cuidado é a gente observar a tensão da correia. Lembra que eu falei da distância entre os eixos? E 5%, quando você aperta a correia, ela estaria com uma tensão adequada. Aqui neste caso, em específico, o sujeito nessa imagem está dizendo que essa tensão, essa deformação produzida deve ser de 20 milímetros. Se essa correia estiver frouxa, o que acontece? O motor transfere o movimento para a bomba d'água e para o radiador. O movimento não vai ser transmitido integralmente, vai haver patinamento da correia. Havendo patinamento da correia, nem o ventilador que resfria, arrefece o radiador, vai funcionar direito, muito menos a bomba d'água, que está ligado a ele, aqui vai bombear a água. Consequência, sobreaquecimento do motor. E aí o motor vai esquentar e vai passar do ponto de temperatura adequada e pode chegar a fundir. Aqui é só mostrando como que a válvula termostática funciona. Ela estando nessa situação, a água retorna para a bomba e, consequentemente, aqui para o bloco do motor, fazendo o pequeno circuito até esquentar. Esquentou, ela começa a tampar essa parte de baixo, onde é o circuito pequeno, e abre a parte de cima, fazendo com que a água volte para o radiador. Então, essa é a válvula termostática. Aqui nós estamos vendo um radiador de frente, vocês percebem que ele está todo manchado, sujo. Isso também é um assunto de manutenção. Você deve soprar o ar com o sistema de ar comprimido de trás do radiador para frente, fazendo com que essa sujeira saia para frente, pela frente do radiador. Não adianta soprar de frente para trás, porque aí você vai empurrar essa sujeira para mais para dentro do radiador ainda. Então, você tem que fazer essa manutenção, essa limpeza, soprando o ar de trás para frente do radiador. Outra coisa que é importante em termos de manutenção, que é importante a gente falar, é que em algum momento pode faltar água no motor, ou porque a bomba estourou,
ou porque a válvula termostática enterrou e aí fica girando água só aqui dentro. Por algum motivo, o motor sofreu sobreaquecimento. No painel do trator existe um termostato, um termômetro, que vai indicar a temperatura desse termostato, que aqui está justamente na válvula. Se a temperatura passar da faixa verde para amarela, da amarela para vermelha, você tem que parar o trator, porque ele está com problema no arrefecimento. O motor está esquentando muito. Outro motivo é que o mangote desse estourou, ou a bomba d'água, o ventilador estourou e toda a água vazou e não tem mais água no sistema. O trator, o motor esquenta rapidamente. Então, o que fazer nessa situação? Precisou parar o motor. O recomendado não é que se pare o motor e deixe o motor esfriar naturalmente, porque se isso aconteceu, o resfriamento será muito rápido e peças móveis e peças não móveis podem travar. Então, interessante é que você faça o seguinte: desliga o motor, espera 1 minuto ou 2, dá a partida do motor de novo, deixa ele funcionando uns 10 segundos e desliga. Deixa mais 2, 3 minutos desligado, dá partida, deixa funcionar 10 segundos e desliga. E vai fazendo essa brincadeira várias vezes, repete isso, pelo menos umas 5, 10 vezes, para que você evite que o motor tranque, para que ele vá resfriando devagar, não resfrie rapidamente. Essa é outra dica de manutenção no caso de pane por falta d'água, sobreaquecimento do motor, em função do sistema de arrefecimento. Então, por último, o sistema de lubrificação. Não falei do sistema elétrico. O sistema elétrico para o motor, para o trator, não tem função. Como o motor diesel não precisa de centelha elétrica, não precisa de fogo para produzir a queima do combustível, então não precisa de parte elétrica para produzir centelha. Então o motor diesel funciona sem um sistema elétrico. Tanto é que se você deixar o motor engatado numa ladeira e por algum motivo o motor se movimentar, às vezes 5 centímetros que ele consegue andar, um pistão é suficiente para explodir e o motor pega e o trator sai andando sozinho. Então, esse é o item de segurança que costumamos colocar. O motor, quando está parado, não deve estar com marcha engatada. Ele deve estar com freio e estacionamento ligado e acionado. Se ele não precisa do sistema elétrico, então o sistema de lubrificação seria o último que seria importante para o motor diesel. Observe que nós temos aqui embaixo o cárter, que é o reservatório de óleo. Nós temos dentro do reservatório uma bomba de óleo. Essa bomba de óleo suga o óleo do cárter por meio de um filtro. Esse filtro nada mais é que uma tela de aço muito fina, contendo um ímã, de forma que toda partícula de metal que foi produzida pelo desgaste do motor não entre na bomba e vá para o circuito de lubrificação. Ela fica retida no ímã que está aqui preso nessa tela, para poder eliminar esse material grosseiro. Depois, essa bomba manda esse óleo para esse filtro aqui. Este filtro vai fazer a limpeza do óleo mais fina. Então, esse óleo vai voltar para o cárter. Uma parte desse óleo vai subir para o sistema de lubrificação. Observem que aqui a limpeza do filtro é feita quando o óleo está subindo, feita de forma em paralelo. É diferente do sistema de alimentação do combustível. Lá, o óleo obrigatoriamente tinha que passar pelo filtro. Aqui, ele está sendo pelo filtro e volta uma parte e outra parte segue para o sistema de lubrificação. Esse manômetro de óleo está lá no painel do trator e ele serve para dizer qual é a pressão do óleo, a pressão de serviço do óleo. Então, a bomba vai mandar esse óleo, já filtrado, para os diversos pontos. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, são linhas de lubrificação. Dentro da câmara, né, o pistão tem esse tipo de lubrificação. O óleo passa por dentro da biela, por buracos que saem da biela, lança o óleo na parte de baixo do pistão, né, e depois continuando a biela lá em cima
quando se prende ao pistão, nós temos, então, mais furos para poder jogar óleo e lubrificar a parte superior da câmara. Então, o óleo chega até lá e lubrifica a parte de cima e a parte de baixo da câmara. E depois esse óleo, como volta para o cárter? Ele volta para o cárter simplesmente pela gravidade, ele cai de volta. E por isso o cárter tampa todo o fundo, porque ele recebe esse óleo que vem respingando lá de cima tudo. A descida do óleo pelo cárter não é forçada, é gravitacional. Por isso, nós não podemos medir o nível do óleo assim que o motor para. Nós precisamos esperar pelo menos uns 15 minutos, 20 minutos, para que dê tempo de que todo o óleo que está no motor desça até o cárter, para que a gente possa verificar o nível do óleo. Então, se está abaixo do mínimo, eu preciso colocar óleo. Verificando o nível do óleo, se está abaixo do mínimo recomendável, na vareta de medida tem essa marca, eu preciso colocar óleo. Se está acima do máximo, duas coisas podem ter acontecido. Na hora de trocar o óleo, colocar um óleo demais ou está vazando o combustível e misturando com óleo lubrificante. E aí a coisa complica porque o óleo acaba não tendo mais a sua capacidade de lubrificação adequada e aí precisa levar o motor, o trator ao conserto para saber o que está acontecendo com ele. A tendência é diminuir a quantidade de óleo no cárter, não aumentar. Se está aumentando é porque está entrando água ou óleo diesel, né, combustível dentro do cárter junto com óleo lubrificante. E aí, água ou combustível, nenhum dos dois vai ajudar a lubrificidade. Vai sempre diminuir a capacidade de lubrificação. Então, é hora de parar o trator para ver o que está acontecendo. Então, essa história de a gente parar no posto de gasolina e o sujeito perguntar se quer que veja o nível do óleo, a resposta é sempre não, porque se você disser sim, ele sempre vai falar, está faltando um pouco, porque o óleo que estava lá em cima não desceu ainda, né? Então vai colocar óleo sem necessidade. Então nós precisamos esperar pelo menos 15, 20 minutos com o motor parado e no plano para você não ter uma medida errada. Manômetro. Deu pressão elevada? Aumentou a pressão? O que aconteceu? Ou está faltando óleo no cárter ou entupiu algum canudo. Quando isso acontece, a pressão do óleo passou do limite, passou da faixa amarela para a faixa vermelha do medidor, lá no painel do trator, você tem que parar imediatamente. E aí o procedimento é o mesmo? Não, não é o mesmo de quando acontece a falta de água, porque aqui a lubrificação, a falta de lubrificação, se ela acontece, o motor funde em alguns segundos. Então não adianta você ficar dando partida e querer que a temperatura dele abaixe lentamente, como a gente faz quando falta água. Quando falta óleo lubrificante, você para e reza para o motor não trancar. Não tem outra solução. Então, o sistema de lubrificação é composto pelo filtro imantado, pela bomba, pelo filtro de linha e pelos canais de lubrificação. E o cárter, né, que é o reservatório do óleo lubrificante. Esse pistão aqui, em momento algum, ele toca a câmara. Quem toca a câmara, que faz a vedação entre pistão e câmara, para que o ar aqui dentro, ou a explosão aconteça dentro de um sistema fechado, são algumas peças chamadas anéis, que já falamos dela. Não é o pistão que encosta na parede da câmara, são os anéis. E nós temos 3 tipos distintos, que são os anéis de lubrificação, os anéis de raspagem e os anéis de vedação. Aqui é só para vocês verem mais ou menos como que é, né, a bomba, né, os filtros, e aqui são os canais de lubrificação. Então aqui nós terminamos dos sistemas auxiliares do motor.